Como assim Ben 10 voltou? Se você foi uma criança nos anos 2000 até a década passada, com certeza você já ouviu falar de Ben 10, o desenho de maior sucesso da história do canal Cartoon Network e possivelmente um dos maiores desenhos de todos os tempos. Ben 10 foi uma verdadeira febre no passado, e com razão, porque o desenho, além de ser genial, um roteiro muito bom, criatividade pura, ele também tinha um tom mais adulto, mais maduro, atingindo não só as crianças da época, mas também o público adulto também. Mas tudo cai por terra quando chega o Ben 10 Reboot na década passada, que dividiu muitas opiniões, principalmente com o pessoal que cresceu assistindo os desenhos antigos, porque ele trouxe uma versão muito mais infantilizada do herói. Eu acho esse ódio até compreensível, mas a gente tem que entender que esse desenho foi feito para crianças bem mais novas. Mas Ben 10 é uma franquia que fez tanto sucesso que atravessou gerações diferentes. Várias e várias pessoas até hoje comentam bastante sobre o herói. Mesmo que a franquia do Ben 10 fosse decaindo com o passar dos anos, até hoje o Ben 10 acumula uma legião de fãs imensa. E claro, esses fãs, com apelo à nostalgia, queriam ver uma versão mais madura e mais séria do herói como era antigamente. E bom, quem pediu isso acaba de ganhar um prato cheio, porque dia 6 de maio de 2026, o Ben 10 irá retornar, só que não como animação, mas sim como uma HQ. E esse quadrinho será lançado pela editora Dynamite Entertainment e conta com a ajuda do grupo Man of Action, os mesmos criadores do desenho clássico, o primeiro Ben 10. Sendo esses criadores o Duncan Rouleau, o Steven Seagal, o Joe Kelly e o Joe Cascio. E durante esses últimos dias foram divulgados capas variantes dessa primeira edição da HQ do Ben 10, que ficou conhecida publicamente como Ben 10 Absolute, porque de acordo com os criadores da HQ, esta será a versão definitiva e a mais completa do Ben 10. Podendo ser uma história bem mais séria e bem mais complexa, sem as restrições comerciais do Cartoon Network, né? E uma dessas capas mostra os 10 aliens do Ben com novos visuais. Provavelmente esse será o visual canônico dos aliens, algo que dividiu muitas opiniões na internet. E eu vou comentar aqui nesse vídeo o que eu achei, minha opinião do visual dos aliens, comparado ao desenho antigo, o primeiro Ben 10. Mas antes eu gostaria de comentar a respeito não só das capas que foram disponibilizadas para nós, mas também das primeiras páginas da primeira edição da HQ que foram também divulgados. E podemos perceber que o começo da HQ é bem parecido com o começo do desenho clássico, onde mostra o Ben passando suas férias em um acampamento com a sua prima Gwen e o seu avô Max. E esse visual do vô Max me lembrou bastante o visual dele no episódio do Ben 10.000, com essa barba e ele um pouquinho mais magro. O visual da Gwen e do Ben não tem muito o que reclamar, porque tá bem fiel e parecido com o desenho clássico. Mas agora eu gostaria de comentar a respeito das capas, que foram divulgados 5 capas variantes, artes conceituais, né, dessas capas, sendo uma delas canônica, eu vou deixar ela pro final, mas eu queria comentar a respeito primeiro dessa que mostra possivelmente o visual do Omnitrix, que ele tá bem diferente da versão do clássico, onde mostra ele cheio de fios, eu não entendi muito bem, mas eu não achei tão ruim. E essa arte, por algum motivo, me lembrou bastante artes orientais, né, parecido até com artes de desenhos japoneses, enfim. Agora, essa outra capa mostra o Ben com um visual bem parecido com o clássico, com o Omnitrix idêntico ao clássico, e atrás dele os aliens com os novos visuais aparentemente. Já essa capa aqui mostra que atrás do Ben tá o 4 braços com um visual idêntico ao visual clássico, né, do primeiro desenho. Mas detalhe, o Ben tá com o Omnitrix igual daquela foto que eu mostrei anteriormente, não tá igual ao visual do clássico. E tem essa capa aqui que mostra o Ben com seus 10 aliens ao redor com um visual bem diferente da outra capa que nos foi apresentado. E aparentemente esse visual não será canônico, não será esse visual usado na HQ, graças a Deus. Agora vamos comentar do que está todo mundo comentando, que seria a respeito desta capa, porque esta capa foi desenhada pelo principal desenhista e ilustrador da HQ, que será o Robert Carey. E essa capa mostra os 10 aliens do Ben, que aparentemente vão ser esses os aliens iniciais, mas calma gente, eu sei que tá faltando alguns aliens aí que tinha no clássico, mas falaram que ao redor da história eles vão aparecer. Mas coincidentemente é o mesmo elenco de aliens do Ben 10 Reboot. Então eu vou comentar a respeito desses novos visuais dos aliens, né, o novo visual de cada alien, e eu vou ser bem sincero e espontâneo aqui e vou dar minha opinião sincera.
Eu já vou começar pelo que tá dando muito o que falar, que é o meu alien preferido, o Bala de Canhão, que tá bem esquisito. Eu confesso que eu acho que é o único visual que realmente eu não gostei. Eu não sei, ele tá meio assustador e ao mesmo tempo com cara de bobo. Eu não sei explicar, mas tá meio esquisitinho sim. Mas comparado a outra capa, eu acho que esse visual tá até melhor. Agora, o Quatro Braços, nossa, o visual dele acho que é o melhor disparado. Tá bem fiel e tá de fato uma versão mais séria e realista, né, de certa forma. O Diamante, um alien muito maneiro, né, que todo mundo gosta, ele tá bem fiel também e tá mais realista, né, tipo, alguns membros algumas partes do corpo dele tá repletas de pedras de diamante, né, e ele não tá com um corpo todo angular, né, igual era no desenho clássico. Ah, tá maneiro, tá legal. Agora, o que deu muito o que falar foi desse aí também, né, o queridinho de muita gente, o XLR8, que eu confesso que eu achei bem maneiro esse visual dele, cara, sinceramente. O visual dele, de fato, né, algo que tá todo mundo comentando, lembra bastante dos aliens, né, da franquia Alien de terror, né, no cinema. Inclusive, Robert Carey já havia desenhado os aliens, né, da franquia de terror antes, né, e tinha postado. E tá lembrando muito meio que uma mistura de Alien com aquele filme da Disney, Tron. Nossa, tá muito louco, eu gostei, sinceramente. E também um alien que todo mundo gosta, o Massa Cinzenta, que tá com um visual bem idêntico ao visual do clássico. A diferença é que ele tá com o cérebro marcando, né? Inclusive, me lembrou bastante esse cérebro marcando o visual do Albedo, que pra quem não lembra, é um dos vilões do Ben 10. Esse aqui não tem nem o que falar, né? O Ultra T, ele tá idêntico, é a mesma coisa praticamente, só tá mais encorpado. Parece que o Ben colocou o shape na forma desse alien. Mas eu acho o visual do Ultra T, sempre achei muito maneiro. E eu confesso que eu nunca fui muito com a cara desse alien aqui, que é o Insectoide. Eu sempre achei ele meio esquisito, assim. Eu nunca gostei muito do visual dele, né, também. Mas eu confesso que essa nova versão deixou ele muito mais cabuloso. Ele tá parecendo, de fato, um inseto que saiu de um filme de terror. Eu acho que deixa ele mais intimidador, né? Um dos meus aliens preferidos, eu sempre gostei muito do visual dele, que é o Cipó Selvagem, mas ele tá com um visual muito diferente do clássico. Ele tá parecendo, de fato, uma planta ambulante, né? Tá parecendo até uma coisa meio Pokémon, assim. Mas é que não dá pra ver muito bem nessa foto, mas eu achei até que maneiro, sim. E um dos meus aliens preferidos, e acredito que seja o preferido de muita gente, que é o Chama, que tá com um visual bem maneiro. Eu gostei muito desse novo visual dele. Inclusive, os ombros dele, né, estarem saindo uma chama dos ombros, me lembrou até o visual do Chama do Ben 10.000. E esse alien aqui, que pra mim ele é até novo, né? Acredito que pra todo mundo que cresceu assistindo o Ben 10 antigo também vai ser um alien novo, entre aspas, né? Porque ele não tinha na primeira versão do desenho, né? A versão clássica. Ele passou a existir na versão do reboot da Cartoon. E o nome desse alien é Enxurrada. E ele lembra bastante um alien antigo do Ben 10, que é o Ameaça Aquática, que ele também tinha esse poder de atirar água, né? Enfim, poder de água. E comparando com a versão do reboot, que é muito mais infantilizada, é claro que essa tá bem melhor, na minha opinião. Mas eu, de fato, achei o visual dele bem maneiro. Eu acho que pode ser um alien interessante aí nessa história. Mas e você? Curtiu os novos visuais do Ben 10? Você tá ansioso para esse novo Ben 10? Eu, particularmente, estou muito ansioso. Eu fico muito feliz que eles estão buscando atingir um público de pessoas como eu, né, que cresceu assistindo os desenhos antigos. E eu quero muito ver essa nova versão, essa coisa mais complexa, mais densa e sem limitações do Cartoon Network para essa nova versão do Ben 10, porque eu considero o Ben 10 o desenho da minha vida. Para mim é o melhor desenho de todos e sempre será. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, gente, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Tamo junto sempre. É nóis.